Olá a todas, olá a todos. Eu sou a Josi de Santana e tenho a grata satisfação de dividir os próximos minutos aqui desse vídeo com vocês, a convite do querido Rogério Souza, do canal Neurofuncional, me dando essa oportunidade de trazer um pouco daquilo que a gente faz na prática clínica, na pesquisa científica, tanto pré-clínica quanto clínica também, sobre o assunto de eletroterapia nas disfunções relacionadas aí ao contexto da fisioterapia neurofuncional. Como eu falei para vocês, o meu nome é Josi de Santana, sou fisioterapeuta, tenho especialização em dor pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, fiz mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação na USP de Ribeirão Preto e depois fiz um período de pós-doutorado no Laboratório de Neurociência da Dor, na Universidade de Iowa, com a professora Kathleen Sluka. Atualmente, na verdade, já há alguns anos, eu sou professora associada 3 do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, a UFES. Nesse departamento, eu tenho a satisfação e a grande responsabilidade também de coordenar 2 ambulatórios, o ambulatório de dor e movimento, que é vinculado ao meu Laboratório de Pesquisa em Neurociências, o LAPENE, e também o ambulatório de fisioterapia neurofuncional, que serve ao departamento de fisioterapia, onde a gente trabalha com a prática clínica supervisionada e também os estágios, dentre eles de fisioterapia neurofuncional, e está, obviamente, sempre vinculada aos alunos de graduação e a supervisão das atividades práticas. Eu também sou professora permanente há alguns anos dos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e também de Ciências Fisiológicas. E tenho ocupado duas funções muito relevantes no cenário nacional. Atualmente eu sou diretora tesoureira da SBED, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e também sou coordenadora do Grupo Especial de Dor da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Eu tenho essa nuance, né? Eu fico ali entre a fisioterapia neurofuncional e a fisioterapia traumato-ortopédica, e eu tenho essa facilidade de ir e vir entre essas duas áreas, e inclusive contextualizar e fazer a interseção disso no nosso paciente neurológico. Como eu já tinha falado para vocês, nosso tema de hoje é eletroterapia em fisioterapia neurofuncional. Bem, inicialmente eu queria apresentar o meu sumário para vocês. A gente vai apresentar alguns princípios básicos, um resumo sobre mecanismos de ação e translação, atualização sobre parâmetros eletrofísicos, algumas evidências científicas que nos ajudam para a tomada de decisão e desafios e perspectivas nessa área de atuação, tá? Aqui estão os meus contatos, né, de algumas mídias sociais, inclusive de e-mail, e fico completamente à disposição para, depois desse primeiro contato para alguns, não primeiro para tantos outros, mas que fiquem à disposição aí os meus contatos para vocês entrarem em contato comigo, tá? Bem, na verdade, a minha grande missão hoje aqui é fazer um grande update para vocês, uma atualização dos principais pontos, sem aprofundar muito, dada a finitude do nosso tempo, e por isso eu vou pedir a vocês para abrirem as suas mentes, para se prepararem para aquilo que a gente tem de mais racional, de melhores evidências e também de maior aplicabilidade clínica. A gente está repleto de crenças negativas, de preconceitos dentro da área de agentes físicos em geral, as correntes elétricas não deixam de ser diferente, tá? E a gente ainda tem muita gente baseado em conceitos, em conhecimentos prévios de 30 anos atrás, não se atualizaram e terminam gerando misconceptions, né? Conceitos inadequados, inapropriados e não condizentes com o que a gente tem hoje de realidade nos tempos atuais. Queria colocar para vocês que a nossa aula de hoje vai ser dividida em 2 módulos. O primeiro módulo sobre eletroestimulação analgésica e o segundo módulo sobre eletroestimulação excitomotora. Acredito que o segundo módulo é muito mais próximo do contexto de que a maioria está
habituada, né, no dia a dia, daquilo que se aprende na graduação, quando se foca no paciente neurológico. Então, iniciando o nosso primeiro módulo, com a estimulação analgésica, né, a gente pergunta, né, quando a gente fala em analgesia, obviamente a gente se remete a um paciente que sente dor, e aí a gente pergunta, né, e seus pacientes neurológicos sentem dor? Eles têm dor crônica? Já parou para prestar atenção nisso? Isso faz parte da sua rotina? Será que o fato de os pacientes não terem dor significa que eles realmente não têm dor, que isso não foi foco, não foi algo notório, não foi algo que passou pelo seu olhar e faz parte do seu viés de confirmação, tá? A nossa experiência aqui no LAPEN, né, no nosso laboratório de pesquisa, no nosso ambulatório de dor em movimento, é que pelo menos 50% dos pacientes apresentam dor, seja com lesão nervosa periférica, mas principalmente os pacientes com lesão nervosa central. Quando a gente fala em dor no paciente neurológico, né, inicialmente as pessoas pensam logo na dor a central após AVC. A gente tem vários papers mostrando, né, que em qualquer região que acontecer essa lesão, isso pode evocar a chamada dor central e normalmente isso tende a se cronificar. Nos pacientes com lesão medular, a gente tem evidências do ponto de vista epidemiológico que há uma prevalência de pelo menos 50% dos pacientes com lesão medular apresentam a dor neuropática crônica. Ela é mais comum abaixo do nível da lesão, assim como acontece nas disfunções sensoriais e motoras. É mais prevalente em pacientes tetraplégicos, principalmente os que têm idade mais avançada, surge por volta aí de até um ano após a lesão e é muito associada com pacientes que apresentam quadro clínico correspondente à depressão, tá? Quando a gente fala em dor, não é importante apenas verificar se o paciente tem dor, nem classificá-la, nem atribuir valores de 0 a 10, mas principalmente no contexto do paciente neurológico que apresenta distúrbio de movimento do ponto de vista disfuncional, o quanto que essa dor interfere, né? E a gente tem algumas evidências da literatura, eu selecionei essa referência para trazer aqui para vocês, mostrando que esse paciente tem interferências, né, para pegar no sono, para adormecer, para dormir, se manter dormindo, para aprofundar o sono, tá? Principalmente, né, numa frequência muito alta, chegando até a apresentar isso, né, essa dificuldade, esse impacto todos os dias, provocando distúrbio de sono. Os pacientes têm dificuldade para se exercitar, para realizar tarefas domésticas, para realizar demandas relacionadas ao trabalho e tantas outras tarefas também que são elencadas, né, nas pesquisas científicas. Um outro fator que eu acho muito importante, dentro do contexto daquilo que a gente chama de modelo biopsicossocial, de atenção centrada no paciente, de pensar na funcionalidade do ponto de vista multidimensional, é importante olhar para os aspectos psicossociais e o quanto que a alteração do movimento associada à presença de dor crônica pode estar afetando sobremaneira esses aspectos psicossociais. Então, nessa meta-análise aqui, foram comparados os pacientes com disfunção importante, né? Esse lado os que têm dor e desse outro lado aqui à direita os que não têm dor. E o que eles viram é que os pacientes que, além de terem a disfunção do movimento associada a sequelas, né, de lesão medular, e apresentam também a dor crônica, eles têm agravamentos mais importantes, mais evidentes com relação à atividade e participação e com relação a aspectos pessoais, né? E isso a gente tem aí os princípios da CIF como base para a realização desses estudos. Que tipo de dor o seu paciente sente? Quando a gente pensa em mecanismos de dor, três mecanismos surgem aí nos últimos anos: a dor nociceptiva, que é uma dor que pode ser tanto somática, evocada na pele, nos músculos, tecidos periarticulares e ossos, né, que vai de mais superficial a mais profunda, a dor nociceptiva visceral, que pode ser atribuída a uma lesão propriamente dita nas vísceras, ou alterações biomecânicas como distensão, as dores neuropáticas, que pode ser periférica, quando há uma lesão direta em tecidos neurais periféricos, ou uma dor neuropática central, lesão propriamente dita em tecidos do sistema nervoso central. E, diferentemente dessas duas,
quando não se tem a origem, na verdade, da dor, né? Mas existe uma alteração clássica do processamento neural, seja ascendente ou descendente, da nocicepção, a gente diz então que o paciente tem uma dor nociplástica. E como exemplos aí dessas dores nociplásticas, a gente tem principalmente a fibromialgia, a cefaleia, a DTM, as dores lombares inespecíficas, algumas delas têm características nociplásticas. E aí está o nosso paciente neurológico no meio dessa celeuma, né, nesses mecanismos de dor, podendo ter inclusive a sobreposição desses mecanismos, como mostrado aqui nessa figura, e além dos mecanismos de dor estarem isolados ou sobrepostos um ao outro, o paciente está dentro do contexto aí da disfunção de movimento, e todos esses domínios juntos ainda dentro de um contexto maior, que é o contexto psicossocial, psicoemocional desse paciente. Eu super indico esse paper que foi aí ciceroneado pela professora Kathleen Sluka, que foi minha supervisora de pós-doutorado nos Estados Unidos, né, e ela mostra aqui umas abordagens baseadas em mecanismo para fisioterapeutas. Então, é um paper que eu diria que seria muito interessante ter na cabeceira da cama, para a gente estudar, né, minimamente a dor no contexto clínico dos nossos pacientes. A dor pode ser subdividida em aguda e crônica, acho que todo mundo já teve acesso a esse tipo de informação. Eu vou colocar aqui de uma forma bastante simples, que a dor aguda é uma dor mais fisiológica, a dor crônica ela é mais patológica. A dor aguda ela é fisiológica porque ela avisa a gente do adoecimento, né, de alguma condição patológica em algum órgão, alguma víscera, algum sistema orgânico. A dor crônica ela já tem uma característica mais patológica porque ela é determinada por alterações anatomofuncionais que acontecem no sistema nervoso periférico e ou no sistema nervoso central. E o perigo aqui é que a dor aguda, negligenciada, subtratada ou, né, com características difíceis para manejo, ela pode se tornar dor crônica ao longo do tempo. E toda dor crônica, ela foi uma dor aguda em algum momento. Então, esse processo de transição aqui, ele precisa ser olhado, cuidado com bastante cautela, né? E muitas vezes o profissional fisioterapeuta, ele é esse profissional que está aí nessa fase de transição da dor do paciente, tá? Então, na verdade, quando há essa cronificação, a gente chama de doença dor crônica, e essa doença dor crônica está para muito além de uma queixa ou de apenas um sintoma relacionado a alguma base, alguma doença de base inicial, algum fator etiológico inicial. E essa doença, ela passa a existir independentemente da causa que a gerou. E o marco entre dor aguda e dor crônica, nesse sentido, é uma questão cronológica, ou seja, a dor crônica é aquela que acontece no indivíduo por pelo menos 3 meses consecutivos aí de dor persistente, tá? Nessa dor crônica, existe uma alteração do equilíbrio entre inibição e facilitação, inibição descendente e facilitação ascendente, envolvendo aí tanto o sistema nervoso central como o periférico, e a alteração desses processamentos mostra, então, que o paciente pode ter uma perda de inibição parcial ou total e um aumento da facilitação, gerando aí esse desequilíbrio de um sistema neural. A gente fez um artigo, uma linguagem muito acessível, muito interessante, foi publicado no Jornal dos Comitês de Dor, mas e o que era a doença, dor crônica? E como a dor, ela talvez não seja muito presente, não seja foco ainda, por enquanto, do cenário cotidiano aí dos fisioterapeutas que atuam na área de neurofuncional, eu recomendo aí como leitura para disparar esse olhar para a dor dos nossos pacientes. Rotineiramente, nos últimos anos, tem surgido esses nomes aí nas mídias, nas aulas, nas palestras, né? Sensibilização periférica e sensibilização central, que nada mais é do que a alteração da responsividade dos nossos receptores, no caso da sensibilização periférica, ou dos neurônios centrais, né, para a sensibilização central. Quando o paciente não tem sensibilização nem nos nossos receptores, nem nos neurônios centrais, ele não vai desenvolver dor. Mas quando ele apresenta a sensibilização periférica, ele vai ter dor. Quando apresenta somente sensibilização central, ele vai ter dor. Quando ele apresenta a sensibilização tanto em nível periférico quanto central, o paciente vai ter dor. Então, eu coloco isso porque isso tem base total e explícita na neurociência. Quando a gente fala de processo de sensibilização, esse processo ele é fisiológico, ele se torna patológico a depender de suas características, e isso acontece para vários fenômenos, não somente para a dor.
tá? E eu acho que isso é muito pertinente ao mundo, ao universo do paciente neurológico. Nesse binômio de dor e disfunção motora, quanto maior a dor do nosso paciente, maior tende a ser a disfunção de movimento, né, com alteração de quaisquer uma dessas funções, ou até mesmo de mais de uma função simultaneamente. Então, tem um paciente neurológico que, per si, após a lesão, ele já apresenta sequelas de disfunção de movimento, e a dor pode atuar aí como um fator preditivo muito importante, muito predominante para a dificuldade de recuperação desse paciente, impactando, atrasando aí o prognóstico de recuperação, um prognóstico mais motivador para a recuperação desse paciente, tá? Então, nossa intenção nesse binômio sempre vai ser minimizar, reduzir, abolir essa dor, para então equilibrar esse binômio e aumentar a função, aumentar o movimento, aumentar a funcionalidade, a realização das atividades, o nível de participação do paciente, tá? A gente publicou o currículo de dor para graduação em fisioterapia no Brasil, e eu aproveito a oportunidade para trazer isso para vocês como indicação de leitura para quem tiver aí qualquer nível de interesse no assunto. A gente publicou na revista de dor, na Brazilian Journal of Pain, que é uma revista da SBED, vinculada à IASPER, que está o QR Code, que vocês podem acessar diretamente esse paper, tá? Onde é que dói? O que que dói, né, no paciente neurológico? Tem várias razões que fazem com que é, alguma coisa, alguma região, algum segmento corporal passe a doer no paciente neurológico. Desde doenças mais centrais a doenças mais periféricas, ou mesmo questões relacionadas a compensações, a sequelas musculoesqueléticas do paciente com disfunção neurológica. Então, ele pode ter dor na cabeça, no ombro, né, nas diversas regiões do membro superior, do membro inferior, na cabeça. Essa dor pode ser difusa, ela pode ser bilateral, ela pode ter característica descendente, são várias as formas da gente encontrar dor nesse paciente, se a gente olha um pouco mais para esse fenômeno. Então, qual seria o melhor tratamento não farmacológico para a dor crônica? A gente poderia passar horas ou dias aqui discutindo sobre isso, dentre as modalidades terapêuticas, trazendo também, né, o contexto dos agentes físicos, como a gente vai discutir agora as correntes elétricas especificamente, mas aí passando pela educação, pela terapia manual, pelo próprio exercício, que é carro-chefe, é padrão ouro, quando a gente fala de analgesia para pacientes com dor crônica. Então, nosso foco de hoje é na TENS, a gente fala aí, então, de uma corrente, né, que faz aplicação cutânea para promover a analgesia, caracterizada como uma intervenção não farmacológica, não invasiva, que é de baixo custo, que é de fácil aplicação e que não tem efeito diverso, e eu sempre faço questão de frisar isso aqui. A gente costuma dizer que não tem efeito diverso, mas na pesquisa científica a gente não tem tido a mesma, eu diria assim, a mesma intenção, a mesma proporção de investigação de possíveis efeitos adversos, assim como a gente busca os efeitos benéficos dessa corrente. Então, a gente precisa analisar isso com bastante cuidado. Então, qual é o efeito da TENS na dor do nosso paciente neurológico? De onde é que a gente vem, tá? A gente vem de uma literatura que ainda divide a TENS em TENS convencional, acupuntura e burst, que ainda se fala muito de teoria das comportas para explicar aí, por meio do antagonismo entre fibras finas e rápidas, aquilo que acontece, né, de analgesia promovida pela TENS, mas a gente tem várias inconsistências dessa teoria das comportas, como o fato do efeito permanecer mesmo após a cessação do estímulo. Pré-clinicamente já foi mostrado que o efeito é parcialmente prevenido pela espinalização, então tem alguma coisa acima da medula, e a redução da hiperalgesia secundária, que é a exacerbação da dor fora do local onde aconteceu o evento patológico, onde tem uma lesão, uma inflamação, que está muito relacionado ao processo de sensibilização central. Então, por muito tempo, e ainda hoje, nos anos 2020, né, no ano 2021, muita gente fala que a alta frequência se explica pela teoria das comportas e que deveria ser utilizada na dor aguda, mas e também tem gente que fala que a baixa frequência tem um mecanismo baseado na liberação de opioides endógenos e que deve ser utilizado em pacientes que têm dor crônica. A gente deve analisar isso com bastante cuidado, né, entendendo onde é que a gente chegou. Hoje a gente sabe, são evidências aí dos últimos 30 anos, tanto de estudos pré-clínicos quanto clínicos,
que a gente tem a atuação da TENS, né, mecanismos de ação que se baseiam na ativação em sistema nervoso central, supraespinal e espinal, e também ativação no sistema nervoso periférico. Então, quais são as novidades sobre isso? Em nível central, a TENS, né, estimula tanto a substância cinzenta periaquedutal quanto o bulbo. No bulbo, há uma ativação de receptores opioidérgicos de forma seletiva, tanto a TENS de alta quanto de baixa frequência participam desse mecanismo opioidérgico. A TENS de baixa frequência estimula receptores Mi, a TENS de alta frequência estimula receptores delta, e isso gera aqui, né, na região da substância cinzenta periaquedutal, projeção de neurônios para a região do bulbo, então fazendo uma ativação desse mecanismo inibitório descendente, né, repleto aí de receptores opioidérgicos. Na medula, vários processos já foram demonstrados, e aqui eu ressalto principalmente a ativação de neurotransmissores que tem capacidade de inibição, como a diminuição de neurotransmissores que são excitatórios, como o glutamato, o aspartato, por exemplo. E na periferia, além de se demonstrar também efeito em nível de receptores opioidérgicos, foi estudado o papel dos receptores alfa-2 adrenérgicos, então aí relacionado ao papel do sistema nervoso autônomo modulado pela estimulação periférica causada pela TENS, e também redução de substância P, que é um neurotransmissor excitatório que facilitaria a dor. Então, são vários os mecanismos que já foram mostrados, trazendo para a gente uma compreensão sobre os seus efeitos neurobiológicos, né? Mostrando uma redução de hiperalgesia tanto primária quanto secundária, e de alodinia. A alodinia é uma resposta de dor causada por um estímulo que não tem natureza nociva, e isso é muito, muito, muito característico dos pacientes com lesões nervosas de alguma forma, seja periférica ou central. Essa hiperalgesia primária está associada a uma diminuição da sensibilização periférica, e a hiperalgesia secundária é uma diminuição da sensibilização central, tá? Além de mostrar, nesse caso, a responsividade a estímulos mecânicos, tanto superficiais quanto profundos, quanto também a estímulos térmicos. Uma coisa que eu queria que vocês notassem é que nos 3 níveis hierárquicos nós falamos sobre a ativação do sistema opioidérgico. E isso se faz muito importante hoje para a gente compreender o que acontece aí com relação à manutenção do efeito da TENS após a administração sucessiva. O efeito opioidérgico da TENS, ele foi confirmado em seres humanos e tem um desenrolar muito interessante que eu vou contar aqui em 4 ou 5 frases para vocês. O bloqueio desses receptores opioides, né, chegar lá e bloquear com um antagonista, farmacologicamente falando, impede que o efeito analgésico da TENS se desenvolva. Ou seja, isso evidencia que realmente, tanto em animais de laboratório quanto em humanos, esses receptores eles estão participando aí do processo de ativação, tanto pela alta quanto pela baixa frequência. Porém, quando eu faço estimulação repetitiva, ou seja, vários dias ao longo de um tempo, ocorre a tolerância TENS. E o que é isso? É a perda de efetividade analgésica. Para que essa efetividade se perca ao longo do tempo, é necessário manter que essa estimulação seja feita mantendo os parâmetros constantes, sem mudar intensidade, sem mudar frequência, tá? Além disso, também ocorre uma tolerância cruzada a TENS em pacientes que não respondem a fármacos opioides. Então, se eu tenho um paciente com dor crônica que já não responde a determinado fármaco opioide, eu posso desenvolver uma tolerância cruzada a TENS sem nem nunca ter utilizado a TENS antes. Então, aí isso fala de interação multimodal de terapias analgésicas. A gente tem dados que após a descontinuidade do uso de opioides, há um retorno da responsividade a TENS, isso fala a favor de parar um pouquinho o uso do fármaco ou da TENS em uma possibilidade lá na frente da gente ter uma nova chance do paciente responder a essas terapias. E a gente tem resultados muito interessantes, mostrando que alternar frequência entre alta e baixa, seja no mesmo dia, ou seja, ao longo dos dias, fazendo alta frequência um dia, baixa frequência outro, aumenta a janela terapêutica, aumenta o tempo em que vai acontecer a analgesia, melhora, otimiza a analgesia, inclusive clinicamente. Da mesma forma que aumentar a intensidade também previne o desenvolvimento de tolerância. O que é essa intensidade? A amperagem, a intensidade de corrente elétrica, a intensidade do estímulo.
Então, a gente tem evidências mostrando hoje que, inclusive, estímulos que são administrados por meio da TENS em nível de contração motora também são mais efetivos do que estímulos em nível sensorial, embora o efeito desejado seja analgesia e não contração muscular. Então, a gente sabia com relação à frequência que a alta frequência devia ser aplicada para dor aguda e a baixa para dor crônica, e hoje a gente sabe que, na verdade, no máximo, a alta frequência ativa receptores delta e a baixa frequência ativa receptores Mi. E quando eu penso em receptores Mi, delta, opioide, eles estão presentes no organismo, tanto no sistema nervoso periférico quanto central, em qualquer paciente, em qualquer condição, seja aguda ou crônica de dor. Então, não tem sentido a gente hoje falar, não tem evidência nenhuma que suporte esse tipo de dicotomização com relação à prescrição da frequência. Com relação à intensidade, que o aumento da intensidade significa hoje para a gente aumento de dose, a baixa intensidade, sempre aplicada em limiar sensitivo, né, causa para o paciente uma sensação de parestesia e normalmente é tida como mais confortável, e a alta intensidade que se dá em limiar motor faz um efeito de batida, né, maior, principalmente se combinado com a baixa frequência, e gera contração muscular sustentada, já que não tem tempo on e off, né? A contração gera aí, é gerada durante todo o tempo em que houver estímulo dessa corrente elétrica. E isso gera uma analgesia mais efetiva, tá? Então, a gente tem mecanismos neurofisiológicos clínicos da TENS, mostrando que diminui a estabilidade neuronal, que ativa a modulação endógena descendente e que também ativa áreas encefálicas que inibem dor. No contexto clínico, né, nosso grupo fez um estudo que mostra que existem efeitos para além da intervenção que devem ser considerados. Eu acho isso muito clássico e muito apropriado para o contexto do paciente neurológico. A gente testou, né, o quanto que as expectativas que a gente imputava ao paciente por meio do nosso discurso modificavam os efeitos promovidos pela TENS. Então, pacientes receberam TENS ativa ou TENS placebo, né, desligada, só a estimulação por 30 segundos iniciais, e eles receberam, ambos os grupos, 3 tipos de expectativa, em grupos diferentes. Expectativas positivas, vai funcionar, é muito bom para analgesia. Expectativas neutras, vamos testar o efeito. Expectativas negativas, tem gente até que diz que dói. Coisas desse tipo, com discurso padronizado. Então, nós fizemos aí 6 grupos diferentes, e, em suma, o que nós vimos é que a TENS placebo, quando associada a expectativas positivas, gerava um aumento do efeito placebo, do efeito positivo com relação à intensidade de dor. Ao contrário, a TENS ativa, que promove efeitos biológicos já conhecidos, quando associada a expectativas negativas, tinha a tendência de fazer um aumento do efeito nocebo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que com a eletroestimulação, a minha crença, o meu discurso, a minha abordagem, como eu me reporto ao paciente, importa e pode modificar o efeito, para pior ou para melhor, tá? Então, a gente faz parte aí desse pacote de tratamento quando a gente aplica aquilo que a gente entende como corrente elétrica, que geraria um efeito biológico puro, e a gente pode ter um efeito biológico acrescido real, né, para aumento do efeito nocebo ou do efeito placebo. A parte disso que a gente apresentou está descrito aqui nesse paper que eu trabalhei como primeira autora, que é uma revisão aí sobre esses principais mecanismos, e também nesse texto, né, em que a gente tenta desmistificar no jornal dos comitês de dor da SBED um pouco daquilo que se tem sobre a ciência aplicada para eletroestimulação com TENS. E também aqui, né, para a gente divulgar alguns capítulos de livro onde a gente tem trabalhado insistentemente esse tema. Onde é que nós chegamos, então, quais são as evidências científicas que a gente tem com relação a TENS, especificamente quanto ao paciente neurológico? Qual o efeito da TENS na dor neuropática? A gente tem evidências científicas por meio de meta-análise mostrando que a TENS reduz a intensidade de dor e reduz a hiperalgesia mecânica em pacientes com dor neuropática inespecífica, tá? Qual o efeito da TENS na esclerose múltipla? Nessa revisão sistemática, eles mostraram que a TENS reduz a intensidade de dor e reduz também o consumo de analgésico em pacientes com esclerose. Qual o efeito da TENS na dor no ombro após AVC? Né? A estimulação melhora tanto a função muscular em pacientes com comprometimento que vão de nível leve a moderado, e também reduz a subluxação articular, reduz a subluxação quando ela já existe, mas também previne
né, antes que ela se estabeleça em pacientes que têm dor no ombro após AVC, tá? A TENS é eficaz na dor crônica após lesão medular? Não há evidências científicas de que a TENS reduz a intensidade de dor em pacientes com sequelas de lesão medular, o que não significa dizer, para esse momento atual, que há evidências que isso não aconteça. Então, a gente precisa, na verdade, de melhores estudos, mais bem conduzidos, com rigor metodológico, para a gente refutar de vez ou suportar o seu uso seguro na prática clínica. O nosso grupo tem trabalhado com algumas revisões sistemáticas, né? Nós fizemos um sobre TENS em dor central, com característica eminentemente central, e a gente achou apenas 2 artigos, de acordo com os nossos critérios de inclusão, mostrando que tem um altíssimo risco de viés nesses artigos, é, e que, na verdade, é muito difícil a gente conseguir encontrar informações suficientes que caracterizem aquela dor nos pacientes neurológicos como uma dor de origem central. Então, tem uma dificuldade de classificação dessa dor nos artigos científicos. A gente também fez uma outra com corrente interferencial, uma outra corrente que a gente trabalha, o resultado também não foi muito mais animador do que o anterior que a gente apresentou para vocês. E na dor aguda, gente, qual o efeito da TENS? Bem, a gente tem, né, em populações gerais, não somente população neurológica, que apresenta dor aguda, que a TENS reduz a intensidade de dor aguda em diferentes cenários clínicos, tá? Tanto de urgência quanto de ambulatório, né, pacientes mais crônicos que apresentem uma dor aguda de alguma forma, eles podem ter uma boa responsividade à TENS. No contexto geral, né, o que acontece após a aplicação da TENS na dor aguda e na dor crônica, a gente tem esse artigo aqui do grupo do professor João Dorigan, da UNB, eles compararam, na verdade, a TENS e a corrente interferencial, e eles viram que ambas as correntes reduzem a intensidade de dor e aumentam a função motora de pacientes com dores crônicas, e que uma não foi melhor do que a outra, isso é muito interessante, né, para produzir esse efeito, tá? Quais seriam, então, os efeitos não analgésicos da TENS? A gente tem focado na analgesia, esses são os principais efeitos, né? Mas quais seriam os efeitos não analgésicos da TENS? Será que a TENS tem efeito anti-inflamatório? Sim, a TENS tem efeito anti-inflamatório, ela reduz citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, fator de o TNF-alfa, né? Tanto no contexto da dor pós-operatória, quanto em pacientes com dor crônica, tá? Será que a TENS é eficaz para reduzir espasticidade, para melhorar a força muscular, equilíbrio e marcha após AVC? Aí vocês podem estar pensando assim, né? Ai, Josi, você está querendo dizer então que a TENS pode resolver tudo? Não. Depois eu vou fazer um comentário para vocês que eu acho que vai fazer muito sentido, mas nessa revisão sistemática eles mostram que a TENS reduz a espasticidade, provavelmente pelo seu potencial de inibição de excitabilidade neuronal, né? Que acontece para dor e que pode acontecer para outros fenômenos neurológicos, melhora o desempenho de membros inferiores e aumenta o equilíbrio em pessoas com sequelas de AVC, tá? Nesse artigo aqui, que não é uma revisão sistemática como todos os outros que eu mostrei, mas eu achei muito interessante e tem um rigor metodológico muito legal, em atividades, né, que os pacientes fizeram com o teste de sentar e levantar, o treino de sentar e levantar associado com TENS durante 30 minutos, né, por um protocolo como descrito aqui, eles mostram que esses pacientes apresentaram aumento de força, aumento de equilíbrio, redução de espasticidade, nesses pacientes que tinham sequela de AVC. Ou seja, quando associou a eletroestimulação ao treino, teve um efeito mais otimizado, teve um efeito melhor, mais benéfico, do que quando fez apenas o treino. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que, para a área de dor, em populações com dor nociceptiva, como osteoartrite de joelho, paciente com fibromialgia, que são outras áreas que a gente investiga dentro da fisioterapia musculoesquelética, já está provado, já está mostrado que a associação da TENS, que é até então entendida como recurso passivo para um paciente em atividade, ou seja, o paciente é que tem que estar ativo, por mais que esse recurso seja
considerado como uma terapia passiva. Mostra, então, que quando existe essa associação, quando a TENS é aplicada durante o movimento, os resultados são muito melhores do que quando ela é aplicada realmente de forma passiva, o paciente sentado, deitado, parado, sem nada fazer. Além de que, do ponto de vista da aplicabilidade clínica e da relevância para o contexto da prática clínica, ah, é, é, você melhora a relação de tempo, né? O paciente não fica parado metade da sessão, metade do atendimento. Então, a gente tem super recomendado em pacientes que conseguem fazer exercício físico, que essa eletroestimulação seja feita associada no mesmo momento, simultâneo. Obviamente que para isso é interessante, se o paciente for percorrer alguma distância maior, que se faça essa estimulação com unidades portáteis que deem mais mobilidade e que façam que o paciente, inclusive, possa utilizá-lo durante o treino de marcha, tá? Então, esses são resultados muito interessantes. E, além disso, com relação ao movimento, a gente também tem evidências mostrando que não adianta eu ficar avaliando a dor em repouso, se a dor do meu paciente se exacerba durante o movimento, eu tenho que avaliar a dor em movimento. E esse é o melhor efeito promovido pela TENS. A TENS tem mais benefício para melhorar a dor relacionada ao movimento do que a dor em repouso, tá? A TENS é eficaz para demência? Não há evidência de que a TENS melhore aspectos da função cognitiva em pacientes com demência. De novo, isso não significa dizer que ela não funciona, mas nós não temos estudos com a qualidade suficiente e com evidências moderadas ou fortes o suficiente que nos deem segurança de fazer esse tipo de afirmação. Tá? Então, como resumo, a gente apresenta aqui para vocês que a TENS promove analgesia, reduz hiperalgesia e alodinia, isso é muito importante no contexto do paciente neurológico. Ela reduz tanto sensibilização periférica quanto central, tem efeitos opioidésicos e não opioidésicos. Pela ativação do sistema opioidésico, ela promove tolerância analgésica, mas essa tolerância pode ser minimizada ou prevenida, né? Aumentando a eficácia através da variação de frequência e da variação de intensidade. A TENS reduz a inflamação, melhora a função indiretamente e pode ser utilizada em uma diversidade de condições de dor. A gente ainda tem um problema com relação à eletroestimulação, de pesquisas, né, mostrando aí evidências que são de baixa a moderada qualidade. Então, a gente tem um caminho muito grande aí nos próximos anos a percorrer, tentando elevar ao rigor, a qualidade metodológica dos ensaios clínicos de eletroestimulação com TENS para analgesia, tá? Aqui, então, a gente começa a segunda etapa, o segundo módulo do tema de eletroterapia na fisioterapia neurofuncional, trazendo para vocês um pouco sobre a eletroestimulação excitomotora, que eu acho que é bem mais pertinente ou mais comum, mais frequente na prática clínica dos fisioterapeutas, principalmente porque dentro do contexto de fisioterapia neurofuncional, é o que, né, dentre as correntes elétricas, eu acho que tem sido dado foco a geração, né, de contração muscular, principalmente para pacientes que saem de uma fase de plegia, tá? Então, sim, eu acho que isso é o contexto da maioria, mas talvez a gente possa aí sair, né, sim ou não, desse apego, né, à nossa formação de graduação, àquilo que a gente aprendeu há dezenas de anos atrás, e mudar esse foco a partir de agora. Então, eu me baseio aqui em uma série de artigos para trazer alguns elementos básicos para vocês. Aqui a gente tem a foto da unidade motora, uma unidade motora aí, né, um músculo recebendo carga elétrica, eletroestimulação, né, a necessidade da gente ter conhecimento suficiente que vem lá da neurofisiologia sobre a classificação e as características das unidades motoras em músculos esqueléticos com relação à sua velocidade, o seu tipo de contração, né, o quanto que se sustenta, né, para as fibras do tipo 1, 2A e 2B, qual que é a resistência à fadiga, quais são as características, qual é a frequência de uso, qual é a ordem de recrutamento, porque a gente sabe muito bem, né, com relação às discrepâncias que acontecem com relação a essas características, quando você faz uma contração muscular ativa, livre, né, de estimulação externa, e quando essa estimulação é desenvolvida ou induzida eletricamente.
Então, na contração muscular, o disparo não é síncrono, diferentemente do sincronizado que acontece na estimulação elétrica, que dispara todo o músculo de uma vez só, sob, que, né, que está ali, as fibras que estão sob o eletrodo, sob o campo elétrico de atuação do eletrodo. A contração é mais suave na contração muscular ativa do que na estimulação elétrica, que se dá em massa. A força de disparo é gradual e eletricamente a força de disparo se torna fixa. E com relação ao recrutamento, a gente tem exatamente uma inversão. Na contração muscular, normalmente se recrutam primeiramente as fibras do tipo 1, que são menores, para depois recrutar as fibras do tipo 2A e 2B, e isso acontece exatamente ao inverso, né, durante a estimulação elétrica. Primeiro se recrutam as fibras do tipo 2 e depois do tipo 1. E por mais que seja um recurso elétrico muito válido, a gente tem aí, então, algumas discrepâncias, né, com relação àquilo que se produz em termos de uma contração muscular dita fisiológica. Então, a gente tem aqui, né, que a eletroestimulação promove uma contração por excitação do nervo motor, para a qual é necessário estímulo mais fraco, do que a estimulação direta do próprio músculo, que necessitaria, então, aí de estímulos mais potentes, mais fortes e também de maior duração de pulso, estímulos mais prolongados. Então, eu fiz aqui essa ilustração para vocês, mostrando que quando a gente fala aí do contexto de estimulação neuromuscular, né, quando a gente tem uma lesão que causa uma desnervação, ou seja, uma lesão nervosa periférica, o paciente pode apresentar, depender do tipo, né, da classificação dessa lesão, o paciente pode apresentar uma paresia, uma plegia, e isso aí alterar a sua força, a sua potência muscular, função, funcionalidade, as AVDs, então isso aí é um tipo de discurso que é muito inerente, muito comum de se ter na fisioterapia neurofuncional. Mas eu queria falar aí dessa dicotomia entre músculo inervado e músculo desnervado. Então, no músculo inervado, quando eu faço a aplicação de um eletrodo sobre a pele, eu gero, então, aí a passagem do estímulo elétrico através desse nervo que vai chegar aí na junção neuromuscular na placa motora e fazer a estimulação do músculo, sempre com intensidades menores, tá? Então, tem uma carga menor para fazer esse tipo de ativação. No músculo desnervado, quando eu tenho aí, né, uma interrupção ou parcial, mas principalmente nas interrupções totais, e eu tento utilizar a estimulação elétrica, o que acontece é que para gerar essa carga elétrica diretamente no músculo, eu tenho que aumentar muito a intensidade desse meu aparelho de eletroestimulação, tá? Então, o que que eu faço? Nos músculos inervados, onde se preconiza que tem uma lesão no nível, em nível do sistema nervoso central, via de regra, é muito bem-vinda a aplicação, a utilização de eletroestimulação para propósito de contração muscular. E também da própria estimulação somatosensorial. Mas nas questões de músculos desnervado, na ocorrência de lesão no sistema nervoso periférico, talvez eu possa utilizar. E esse talvez aí a gente vai mostrar mais à frente para vocês, né, algo que é muito importante, que é muito associado aí ao contexto da eletroterapia, né, que é a realização de um eletrodiagnóstico. Então, a gente vai resolver já já essa questão. Então, no músculo inervado, eu tenho efeitos imediatos, né, que é a geração de contração muscular e alterações vasculares, e efeito em longo prazo para fortalecimento motor e controle motor, principalmente, óbvio, que quando se faz a associação entre estimulação elétrica neuromuscular e a própria atividade motora voluntária do paciente, depois o desmame dessa estimulação elétrica, permanecendo só aí o controle motor voluntário, tá? Então, é isso que a gente preconiza, eletroestimulação mais atividade motora voluntária, causando aí diferentes respostas individuais à eletroestimulação, a depender das características intrínsecas e extrínsecas do cenário aí do paciente. E no contexto do músculo desnervado, a gente tem que analisar cada caso, né, se tem ou não suprimento nervoso, como é que está a condição de contração direta da fibra muscular, e sempre analisar a necessidade de realizar uma maior carga elétrica e se isso vai ser confortável e suportável para o paciente, tá? Optando aí, talvez, sempre por um pulso mais longo e por uma menor velocidade de contração.
Quais são, então, as principais aplicações clínicas da estimulação excitomotora em fisioterapia neurofuncional? A gente tem as aplicações para DM passiva reduzida, para DM ativa reduzida, para controle de espasticidade, dorsiflexão durante a marcha e até subluxação do ombro. E quais seriam as contraindicações desse uso da estimulação neuromuscular? A depender da idade avançada do paciente, de como ele se comporta, né, e como ele responde a essa estimulação, casos de osteoporose, alteração de nível de consciência, na verdade, alterações cognitivas como um todo, qual é a severidade desse problema, né, calcificação articular e, independentemente de qual seja o caso, a intolerância ao estímulo. E quais seriam os benefícios, né, que podem ser promovidos pela estimulação neuromuscular? O aumento de força, de mobilidade, redução de edema, de hipotrofia, promoção de cicatrização, estimulação de receptores sensoriais, que é muito interessante na neuro, principalmente nessa fase durante choque, né, o choque neural, o choque cerebral, por exemplo, e a diminuição da dor, tá? Como prescrever o uso de eletroestimulação neuromuscular? Será que essa estimulação tem que ser feita de forma simultânea, intermitente com atividades funcionais? Então, o maior benefício se dá quando a gente associa a eletroestimulação com atividades funcionais, com as próprias tarefas motoras específicas que são preconizadas para o programa de tratamento desses pacientes, né, para estimulação de atividades e habilidades motoras, quando se tem um cognitivo intacto, né? E fazer sempre aí essa comparação da resposta do paciente quando ele faz a associação ou quando ele faz o uso, né, somente ali passivo. Então, é muito importante a gente também verificar essa resposta do paciente. A gente tem uma coisa chamada de eletroestimulação cíclica, né, que é a estimulação que cicla o tempo on e o tempo off repetitivamente, sem envolvimento do paciente, e a eletroestimulação funcional, que as pessoas confundem, né, que é Functional Electric Stimulation, seria uma corrente que passivamente você faz o paciente ser funcional, mas a funcionalidade ela é determinada pela estimulação em ciclos, né, de on e off repetidamente associado ao movimento funcional do paciente. Qual seria a limitação de qualquer atividade muscular induzida de forma não fisiológica, né? Seria, nesse caso, a diminuição da eficiência de contração e a propensão para desenvolver fadiga neuromuscular. Então, a depender do tipo de paciente que a gente tem, ou do estágio, né, quão inicial, ou quão tardio é o estágio de recuperação do nosso paciente, algo que deve ser sempre considerado e ponderado é o próprio desenvolvimento ou manutenção ou perpetuação da fadiga neuromuscular e o quanto que essa fadiga neuromuscular pode impactar negativamente o desenvolvimento do plano de atividade funcional desse paciente. Quais parâmetros nós conseguimos determinar para a estimulação neuromuscular? Então, a gente tem aqui, né, o tempo de subida, a gente tem o tempo de manutenção do pulso elétrico e o tempo de descida, tudo isso perfaz aí, nesse caso, a duração de um pulso ou tempo on, em que se oferece a estimulação para o paciente. A gente tem a altura desse pulso do ponto de vista físico, que corresponde, na verdade, à intensidade ou à amplitude de estimulação. Entre um pulso e outro, a gente vai ter um tempo de repouso, que é um tempo de cessação de estímulo para o músculo recuperar até ser oferecido um próximo pulso, um próximo estímulo. Então, a gente tem vários parâmetros aí que a gente trabalha na eletroestimulação excitomotora, né, para a função de contração muscular, e a gente vai falar, então, da frequência, fazendo alguns adendos, tá? Partindo assim do pressuposto que a maioria de vocês já teve acesso a esse conteúdo previamente. Então, na baixa frequência, naquela que gera uma sensação de batida, né, os pulsos individuais, eles podem ser distinguidos uns dos outros, e esse tipo essa faixa de frequência tende a evitar a fadiga, promovendo uma contração mais suave, num baixo nível de força, tá? Porém, esse tipo de frequência normalmente promove uma menor mobilidade, associada também a uma baixa intensidade, tá? Para usar um pulso mais baixo, de menor frequência, é necessário utilizar uma intensidade maior se quiser promover, então, aí a mobilidade articular envolvida naquele músculo. Já a alta frequência promove a sensação de parestesia, né, que é determinada geralmente pelos pacientes, é relatada como mais confortável,
gerando essa resposta um pouco mais suave do que a sensação de batida da baixa frequência, e promove maior ativação de motoneurônios alfa na medula. O tempo de rampa, que é o tempo em segundos, né, para subir gradativamente esse estímulo até ele atingir um platô, ele varia normalmente de 1 a 3 segundos. Obviamente, quanto menor o tempo, mais rápido você atinge essa contração, então ela é mais abrupta. Isso vai depender muito, né? Acho que em início de terapia, para o paciente se acostumar com esse pulso, normalmente a gente trabalha com pulsos, com tempos maiores nesse tempo de rampa, esse tempo de subida, né? Para oferecer maior conforto para o paciente. Então, esse tempo maior, ele normalmente é indicado para músculos hipertônicos e para pacientes também que têm sensibilidade aumentada ao estímulo elétrico, para que você faça uma adaptação gradativa ao estímulo. Em eletroestimulação motor em múltiplos músculos, como, por exemplo, quando se associa a atividade de sentar e levantar, atividades durante teste de treino de marcha, de ambulação, isso faz produzir gradação suave de tetania em músculos individuais e replica um movimento que é mais natural, tá? Do que você estimular segmentos individualmente, separadamente. Então, você coloca isso dentro do contexto da funcionalidade do indivíduo. A duração de pulso, né, quando a gente tem pulsos mais curtos, por exemplo, de 10 a 50 microsegundos, isso afeta o recrutamento das fibras musculares, gerando um torque máximo que é muito grande, que é muito largo, é muito longo, na verdade, né? E gera uma boa taxa de recrutamento de um fascículo muscular que pode aumentar o tempo de performance, tá? Já os pulsos mais largos, mais duradouros, mais longos, geram uma penetração normalmente mais profunda, né, com contrações, obviamente, mais fortes, contrações musculares mais sustentadas. E isso pode ser aumentado para recrutar mais fibras, inclusive fibras mais adjacentes, tá? Uma área de ativação maior. E baixa frequência associada com uma duração uma duração curta de pulso, né, promove menor índice de fadiga. Então, sempre lembrando aí essa relação custo-benefício da promoção de contração muscular com um efeito rebote aí de fadiga muscular, o quanto que isso vai estar impactando negativamente o desempenho aí do paciente. Quando a gente fala de ciclo de trabalho, a gente está falando de tempo on e off, né, e ele é descrito ou em proporção de 1 para 2, 1 para 3, ou em percentual, que é 70%, por exemplo, de tempo em atividade elétrica, promovendo contração, tá? Então, são períodos de força, mais períodos de relaxamento, que são chamados de período silencioso do ponto de vista da física elétrica, da eletricidade aí. Então, a gente tem um músculo hábil para recuperar mais rapidamente, se a gente oferece um período de descanso, coisa que com a TENS, com os aparelhos em que se faz TENS, né, a gente não tem o chamado tempo off, e a gente tem uma tendência de produzir mais torque aí quando comparado a uma manutenção de tetania, tá, que gera, obviamente, a chamada fadiga, certo? Então, tem algumas indicações aqui, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com espasticidade, né, estimulando o músculo antagonista, a gente pode fazer esse tipo de protocolo aqui em que se utiliza um tempo, uma duração de pulso maior, né, uma frequência entre 20 e 30, uma duração de pulso também mais alta, mais larga, e inicialmente a gente pode trabalhar com tempo de 1 para 5, né, quando a gente faz o ciclo de trabalho on e off, e diminuindo a proporção que o paciente se adapta de 1 para 3, né, on, off, 3, e variando, na verdade, aí a contração sendo mantida por 10 a 15 segundos. Então, vejam, não existe receita de bolo, não existe um único protocolo de aplicação, nem para o mesmo paciente, porque quando a gente fala de um único paciente, considerando a sua individualidade, a gente ainda há que considerar quais são as suas características, em que fase da recuperação que esse paciente está. Então, gente, não existe assim, para a espasticidade eu vou, via de regra, utilizar esses números aqui, não são números. A gente está falando de qualidade de estimulação, a gente está falando de busca por uma responsividade, por uma resposta de qualidade desse músculo que está sendo ativado, tá? Então, a gente tem aqui uma preconização, né, para quadros iniciais, trabalhar com tempo on menor e tempo on off maior, e essa proporção ir
diminuindo, né, no tempo off, a proporção que esse músculo vai se adaptando, até chegar, por exemplo, no treino de marcha, fazer uma relação de 1 para 1, né, 10 segundos on, 10 segundos off, 15 segundos on, 15 segundos off, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de amplitude, né, a gente está falando de intensidade, que é medida em miliampere. Quanto maior a intensidade, né, maiores serão os fenômenos neurofisiológicos, gerando maior força, uma tendência de gerar maior torque, embora seja menor, né, menos tolerado pelo paciente, então a gente precisa colocar aqui sempre o critério de adaptação gradativa desse paciente, tá? Quando a gente fala de colocação de eletrodos, né, eu tenho vários fatores interferindo aí, desde o tamanho, a forma de colocação, qual é a condutividade da interface do eletrodo, né, qual tipo de eletrodo. Então, queria destacar aqui para vocês que eletrodos maiores ativam mais tecidos musculares que estão imediatamente abaixo desses eletrodos, porém, eles dispersam a corrente, né, em uma área mais larga e diminui a densidade de corrente, ou seja, a quantidade de carga elétrica que passa ponto a ponto aí para essa pele, para esse músculo que vai ser eletroestimulado. Em compensação, eletrodos menores concentram a densidade de corrente, aumentam a concentração local da corrente e reduz a chance aí de estimulação crossover, né, passando, dispersando essa energia para músculos que não estão participando ali daquela atividade proposta, né, para o sentido ali da recuperação neuromuscular, tá? E isso também, obviamente, aumenta a chance de desconforto e de dor nos pacientes, tá? Então, a gente deve aplicar onde? No ventre muscular, no ponto motor. Normalmente, quando a gente aplica no ponto motor, você tem uma tendência de gerar maior torque e gerar uma melhor vascularização, irrigação sanguínea nessa estrutura. Obviamente, para determinar o ponto motor, a gente precisa fazer um exame de eletrodiagnóstico, né, que eu vou comentar já já, logo ali na frente, para vocês. E o tempo de estimulação? Qual é o tempo de estimulação? Gente, esse daqui talvez seja o parâmetro de maior variabilidade na literatura. Varia de 30 minutos a 1 hora por dia, de 1 a 3 vezes por dia, 2 semanas a 3 meses. Então, existe uma variação muito grande de protocolos em função do tempo de estimulação. Isso ainda não é algo que a gente tenha uma resposta baseada, né, em estudos científicos, tá? Agora, é convencionado já que a duração de tratamento ela é diferente da chance, da maior chance, né, de se obter sucesso nos desfechos clínicos. Então, às vezes, eu tenho tratamentos bastante efetivos, feitos numa duração de tempo muito curta, mas gerando as respostas que o paciente precisa naquela fase da recuperação, e eu consigo desmamar o paciente da eletroestimulação e acelerar o processo de recuperação dele. Então, isso é extremamente relativo, a própria literatura concorda com isso. Então, a gente tem benefícios com programas curtos e, às vezes, benefícios limitados com programas que têm aí muito tempo, né, de estimulação de um único atendimento ou de várias estimulações repetidas ao longo do tempo. E aí, quando eu coloquei para vocês sobre eletrodiagnóstico, a gente termina não fazendo, né, as clínicas de fisioterapia com seus profissionais terminam não fazendo eletrodiagnóstico, muitas vezes por não ter aprendido, por não saber a importância disso, por não saber a importância disso para eletroestimular um paciente, no sentido de individualizar. Quando a gente fala em eletrodiagnóstico, é quando eu tenho a real chance de individualizar a dose de acordo com o que aquele músculo realmente precisa, uma vez que eu faço uma avaliação de como é que está a condição, a característica da estrutura neural que inerva aquele músculo que está paralisado, que está parético. E aí, nesse sentido, duas medidas, elas surgem para a gente nesse resultado, né, do teste feito por meio de eletrodiagnóstico, que é a real base e a cronaxia. Então, eu trago aqui nesse gráfico para vocês, mostrando que a real base é a intensidade de carga elétrica que é gerada num tempo infinito para gerar uma despolarização da membrana celular, propagar um potencial de ação e gerar a contração muscular efetiva. Então, será que a dose de estímulo, a carga de estímulo, ela está sendo suficiente para gerar uma contração muscular?
Por que que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente aplica e diz assim, ah, não, não contraiu, mas será que a gente colocou uma réu base suficiente? A gente tem uma carga elétrica suficiente para disparar essa contração muscular? E aí, no eixo X, né, com relação à duração do estímulo, a gente tem a chamada cronaxia. E o que é a cronaxia? É o tempo mínimo no qual a gente vai ter a chance de gerar uma resposta de contração muscular mínima com 2 vezes a real base, ou seja, 2 vezes a quantidade de carga necessária para gerar uma resposta. Veja, eu estou falando de tempo e eu estou falando de carga, eu estou falando, na verdade, de dose. E isso faz com que a gente tanto entenda qual é a condição intrínseca lá da inervação neuromuscular, né, da inervação do músculo, e que a gente tenha a condição real de individualizar a dose, oferecendo para o paciente aquilo que ele realmente precisa, e, quiçá, inclusive, descobrir se, na presença daquele músculo desnervado, a lesão é tão grave que seja incompatível com a prescrição clínica da eletroestimulação em alguns casos isolados, tá? E quais são as evidências nesses pacientes neurológicos? Então, a gente tem aqui várias revisões sistemáticas mostrando que a eletroestimulação previne subluxação, melhora a função na fase inicial do paciente após AVC, então não adianta vir com meses ou anos depois de não ter sido tratado, de não passar por fisioterapia e achar que a estimulação sozinha, não associada a exercício, vai melhorar essa condição. Otimiza a relação a realização das AVDs em pacientes com sequelas de AVC, tá? Quais são os efeitos da estimulação cíclica, né, na melhora da função da atividade? A estimulação aumenta a força, a estimulação motora, né? Aumenta a força, melhora a função motora, melhora a realização das AVDs, tanto durante a realização das AVDs, quando se faz de forma simultânea, quanto após a intervenção, tá? A gente também tem resultados mostrando que a eletroestimulação, né, é tão eficaz quanto uma órtese AFO para melhorar a função motora em curto prazo, médio prazo e longo prazo em pacientes com sequelas de AVC, tá? Então, tendo uma função aí ortótica legal que pode ser utilizada durante o treinamento de marcha, por exemplo, para acelerar o protocolo de recuperação funcional do paciente. Será que a estimulação reduz espasticidade? A gente tem evidências controversas com relação a essa questão da espasticidade, né? Depende muito do protocolo que é utilizado. Qual o efeito da estimulação neuromuscular na função de pacientes críticos? A gente fala muito, né? Muito com pensamento, raciocínio, cenário voltado para o paciente de ambulatório, o paciente mais crônico, paciente fora de risco hemodinâmico, mas é nos pacientes críticos, né? Quais são os resultados? A eletroestimulação excitomotora aumenta a função muscular em pacientes neurológicos em terapia, né, durante o estágio de permanência na unidade de terapia intensiva, e isso é muito importante, porque força muscular, potência muscular, são parâmetros, né, são desfechos clínicos que fazem o paciente evoluir para alta. Então, eu trago aqui como resumo para vocês que a estimulação, né, com base nessas evidências científicas, aumenta a força muscular, aumenta a função motora, melhora as AVDs, previne ou reduz subluxação em fase inicial, diminui a hipotrofia, estimula receptores sensoriais, diminui a dor, atua como órtese e há evidências científicas variáveis que vão desde uma baixa qualidade até uma forte qualidade metodológica, tá? Como frase final, eu deixo aqui para vocês: keep calm and get better on using electrical steam, né? Cuidado, né? Vamos ter calma para utilizar estimulação elétrica, não é magia, não é mágica, não é milagre, não vai resolver tudo. Como tudo na vida, a gente precisa ter muito conhecimento prévio, precisa ter raciocínio clínico, que precisa entender desde o mecanismo até uma evidência científica para fazer essa prescrição. Para que tipo de paciente, para que estágio de paciente, seu uso isolado, seu uso associado, que tipo de protocolo, que combinação de parâmetros é que eu vou fazer. Não existe nada pré-programado, não existem respostas fixas, né? Tudo vai ser centrado na necessidade de cada paciente.
E aí eu trago essa frase aqui para vocês, tá? Agentes físicos, o que inclui aí as correntes elétricas, devem ser considerados como modalidades integrantes do plano de tratamento dos nossos pacientes neurológicos. Não devem ser usados como recursos isolados ou como recursos exclusivos, mas devem ser associados, eu vou reforçar isso, associado com a atividade funcional, associado com o exercício que você prescreveu no seu plano, na sua conduta terapêutica. Para pacientes com afecções multissistêmicas, devemos adotar a chamada terapia multimodal, ou seja, a associação de diferentes intervenções fisioterapêuticas para a gente conseguir obter, chegar, né, numa meta que fora determinada de maneira mais facilitada, de maneira mais segura, no tempo menor possível, com menor gasto energético para esse paciente, tá? Então, aqui eu deixo a minha gratidão pela atenção de vocês que me assistiram até aqui, novamente trazendo os meus contatos, o QR Code para alguns artigos que foram utilizados e citados nessa aula de hoje, e o QR Code para o meu grupo, onde eu faço interações com os membros de todo o Brasil, que acompanham aí as nossas publicações, que acompanham as nossas participações em eventos. Me coloco plenamente à disposição de vocês para que a gente possa traçar aí algumas novas metas e, quem sabe, discutir, né, aquilo que se faz interessante para sanar problemas dos nossos pacientes com disfunções neurológicas. Agradeço mais uma vez ao Rogério Souza pela oportunidade de estar aqui com vocês. Paz e bem.